Olá! Essa aula tem como objetivo resgatar as principais ideias de Aristóteles, o autor que nós temos visto nas nossas últimas aulas. Vai lembrar que vai ser apresentado apenas alguns pontos fundamentais da filosofia de Aristóteles, como, por exemplo, o que o autor fala sobre metafísica, política e estética. Essa aula ela vai ser bem breve, até mesmo, porque o seu objetivo é resgatar algumas informações já dadas em aula, a fim de que vocês possam estudar para avaliação na nossa próxima aula. Bom, Aristóteles está entre os principais filósofos da antiguidade. Vai lembrar que ele é um filósofo pós-socrático, foi discípulo de Platão. E a sua importância se dá, em especial porque ele vai desenvolver teorias, ou melhor, vai tentar explicar o seu mundo em todas as suas potencialidades, como na biologia, física, lógica, ética, política e arte. Aristóteles ele funda na Grécia Antiga o Liceu, que é onde ele ensinava os jovens aristocratas da antiguidade. Ensinava essas áreas do conhecimento com o objetivo de formar um bom cidadão e um bom governante. Tá? Bom, Aristóteles vai tentar explicar o mundo a partir dos objetos concretos, completamente diferente de Platão. Enquanto Platão concebe uma teoria das ideias, né, de algo que parte de um conhecimento inteligível, Aristóteles vai partir do próprio objeto para explicar as coisas existentes no mundo. Nesse slide, a gente consegue perceber que Aristóteles defende a possibilidade de uma ciência sobre o real e o concreto, afirmando ser possível ter acesso ao real, concreto e imutável por meio de definições e conceitos que mantêm-se inalterados. Essa ordem imutável e eterna rege não só os fenômenos da natureza, como também os da ordem política, moral ou estética. Essa aula vai abordar esses três pontos: política, moral e estética. Seguindo o slide, a gente percebe que Aristóteles ele vai desenvolver toda a sua concepção filosófica a partir de premissas racionais. Isso é fundamental para que a gente possa entender a sua filosofia. Por meio da razão, é possível conhecer os objetos do mundo. Já no próximo slide, percebemos que, para Aristóteles, a filosofia implica o abandono do senso comum e o despertar da consciência crítica, que tem uma função libertadora para o homem. Nesse sentido, Aristóteles reafirma o potencial libertador da filosofia como meio de ter uma consciência do mundo e de si, de maneira mais verdadeira. Vai lembrar que os filósofos antigos têm como objetivo encontrar uma verdade. Vemos nesse breve slide o que seria, a gente poderia entender como um símbolo de liberdade, né? Essa moça segurando balões e voando. Apenas para ilustrar essa ideia de que a filosofia tem um caráter libertador. A filosofia, enquanto ciência do ser, é capaz de enunciar as causas do mesmo. Ou seja, Aristóteles ele inicia a sua investigação através ou por meio do ser, ou seja, das coisas existentes no mundo. No próximo slide, vemos que Aristóteles concebe a substância como uma categoria fundamental, sem a qual as outras não podem existir. A substância, segundo o pensador, é o suporte ou substrato pelo qual a matéria se constitui em algo seguindo uma forma. É na substância que atuam as famosas quatro causas. Nesse ponto a gente percebe que a substância tem um caráter fundamental na filosofia
de Aristóteles. Quando a gente começa a entender a importância da substância, a gente adentra a uma perspectiva metafísica de sua filosofia, que corresponde à ideia de que as coisas do mundo, todas, sem exceção, possuem uma substância. E por meio dessa substância é que essas coisas do mundo adotam uma forma e uma matéria. No próximo slide, seguindo aqui, percebemos que Aristóteles ele vai conceber as coisas do mundo a partir de 4 causas, ou seja, ele sistematiza o conhecimento sobre as coisas do mundo. A gente percebe que existe a causa material daquilo que a coisa é feita, como por exemplo o ferro, a causa formal, que é a coisa em si, como por exemplo a faca de ferro, a causa eficiente, aquilo que dá origem à coisa feita, como por exemplo as mãos de um ferreiro, e a causa final seria a função para a qual a coisa foi feita, como por exemplo cortar carne. Utilizando um outro exemplo, adotando ainda essa perspectiva das 4 causas. Primeiro, eu lembro que em aula eu comentei sobre a carteira mesmo que vocês utilizam em sala de aula. A carteira ela é feita de uma matéria, um material, certo? Esse material a gente pode entender como sendo constituído a partir de uma substância. Essa substância material vai adquirir uma forma. Vamos pensar que existe então a madeira, existe o ferro e que juntos formam uma carteira, melhor dizendo. Então aí a gente já consegue entender que existe uma causa material e uma causa formal. E a causa eficiente, qual seria? Seria o objetivo pelo qual esse objeto é feito ou organizado dessa forma. A causa eficiente da mesa é servir de apoio para o material de vocês. Só que a causa final, ou seja, esse objeto com essa natureza, com essa forma, que tem esse objetivo, só se realiza enquanto causa final quando você realmente o utiliza para apoiar o seu material. Ou seja, quando ele atinge a potencialidade integral desse objeto. Ou seja, de acordo com a sua finalidade pela qual ele foi concebido. Vamos ao próximo slide, então. Segundo Aristóteles, a constituição do Estado decorre da própria natureza do homem, incapaz de sobreviver isolado dos outros. O homem é um animal político. Nesse sentido, a gente começa, então, deixando de lado a metafísica de Aristóteles e partimos, então, para a sua filosofia política. Aristóteles vai dizer que a política ela tem uma função, e a função é tornar a vida do homem em sociedade boa. Quando Aristóteles ele diz o homem é um animal político, ele afirma que necessariamente o homem tende a se relacionar. Vai lembrar que a política, no sentido aristotélico, não diz respeito à politicagem ou política partidária, mas sim a uma postura dentro da sociedade. Vamos pensar que fazemos política o tempo todo, por meio das nossas relações sociais. Devemos ser políticos para viver em sociedade, pois só assim é possível que essas relações se realizem de maneira pacífica, tranquila e organizada. Seguindo ainda o slide sobre essa questão política, Aristóteles diz que a função da política, da filosofia, é ser uma ciência capaz de enunciar fundamentos dessa ordem, fornecendo aos governantes os subsídios teóricos necessários para que governem com justiça. Nesse sentido, o poder político, pensando que estará sob poder dos governantes, tem uma finalidade. Eles deverão prezar, então, pela justiça. Esse é o fundamento básico da política sendo exercida por um governante.
No próximo slide, a gente vê aqui uma imagem ilustrando essa ideia, em que traz a figura de um representante político e a população embaixo acenando de maneira afirmativa ou satisfeita ao governante. No próximo slide, podemos ver que, no campo político, Aristóteles se preocupou menos com hipóteses de uma sociedade ideal ou mais com o estudo dos sistemas políticos e leis existentes em sua época. Assim, diferente de Platão, que teorizou uma cidade ideal, Aristóteles pensou uma sociedade que não fosse nem totalmente democrática e nem totalmente aristocrática. A política permitiria que os conflitos entre ricos e pobres pudessem ser amenizados. Nesse slide, a gente percebe que Aristóteles ele se difere completamente de Platão. Platão, em sua obra A República, vai conceber, sim, um Estado organizado de maneira até mesmo utópica, podemos dizer a princípio. Aristóteles, como vimos, ele é mais racional e busca formas de organizar a sua política de maneira mais concreta, ou seja, realizável. Nesse sentido, ele vai pensar ações em que seja possível uma ordem dentro da sociedade de maneira a atender todas as necessidades da população, independente de sua classe social. Ainda vemos nesse sentido que a política aristotélica é essencialmente unida à moral, porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. O Estado é um organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. A política, contudo, é distinta da moral, porquanto essa tem como objetivo o indivíduo, aquela a coletividade. A ética é a doutrina moral individual, a política, a doutrina moral social. Desta ciência trata Aristóteles precisamente na política, de que acima se falou. A política é a obra de Aristóteles em que ele vai tratar desse tema. É possível a gente perceber que nesse slide ele faz uma distinção entre a ética e a política. Numa aula anterior, vocês viram por meio de uma história, não sei se vocês se lembram, a visita da velha senhora, em que eu trouxe a questão da ética. O que é ética, o que é moral e o que é valor. E nessa aula nós conseguimos compreender o lugar de cada um desses conceitos. Sendo assim, fica claro, então, a gente perceber que a política se difere da ética, assumindo, então, o seu papel social, ou melhor, de uma doutrina moral social, que tem como princípio organizar o indivíduo dentro de um contexto coletivo. Bom, vocês podem perceber que, nesse sentido, faltou o slide de estética. E eu vou falar desse assunto brevemente, então, para que fique como registro. Aristóteles ele escreve uma obra chamada Poética, e nessa obra ele vai discorrer sobre a importância da obra de arte. Nesse sentido, Aristóteles ele rompe com a ideia de Platão, que dizia que a arte era algo inferior, ou algo que não se devia dar atenção. Para Platão, a obra de arte induzia o homem ao erro e ao engano, pois estava a 3 graus de distanciamento da ideia, que era considerada por Platão como algo perfeito, algo não corruptível, algo ideal. Nesse sentido, Aristóteles vai traçar uma distinção entre o que é arte e o que é belo. A arte, Aristóteles vai dizer que é imitação, produto de uma criação humana. E o homem, por si só, sente prazer em criar, em imitar. E já a beleza, Aristóteles vai dizer que ela necessariamente
precisa de critérios de verificação para se constituir. Ou seja, a partir de critérios é possível dizer se algo é belo ou não. Nessa obra poética de Aristóteles, a gente percebe que ele vai se ater como obra de arte a apenas a tragédia grega, em que ele vai apresentar todos os critérios que validam uma boa tragédia grega. Nesse sentido, podemos então compreender uma grande distinção entre Platão e Aristóteles, que é fundamental para a gente entender um pouco dessa progressão na reflexão sobre a estética na antiguidade. No mais, eu acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook, onde eu postei, no mesmo campo onde eu postarei esse vídeo. Desejo a vocês um bom estudo e preparem-se para a avaliação. Um grande abraço. Tchau, tchau.